Então, galera do YouTube, hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre o que é ser professor dentro da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, inserido dentro do contexto das cidades da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro, capital. Então, a gente, para ir direto, começar indo direto ao ponto, a gente precisa definir, deixar bem claro quem é a nossa clientela. Bom, na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades que compõem a região da Baixada Fluminense, a maior parte dos nossos alunos tem origem na favela. São moradores de favela ou de regiões favelizadas, ou seja, aquela região que não é considerada oficialmente uma favela, porque não é porque os moradores têm documento, têm escritura do seu imóvel, mas aquele bairro, aquela região tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, as moradias são precárias, são muito precárias, são construções muito precárias, o índice de violência é altíssimo, você não tem muitas das vezes saneamento básico nessa região, mas não é considerado uma favela oficial, porque principalmente pelo fato do, dos moradores possuírem documento do seu imóvel, né? Mas são regiões muitas das vezes piores do que favela, tá? Então os nossos alunos são basicamente oriundos dessa região, né? Favela e regiões favelizadas. Existe também um percentual de aluno que são moradores, são oriundos de locais de classe média baixa, tá? Esses alunos eles tendem a apresentar um rendimento melhor dentro da sala de aula do que os alunos de origem na favela e de regiões favelizadas. A começar pelo fato desse aluno de favela e de regiões favelizadas, muitas das vezes ter um histórico de vida muito pesado, muito negativo. E, enfim, são histórias muito pesadas. Muitas das vezes é aquele aluno que o pai está preso, a mãe é cracuda, sumiu no mundo, ou o pai assassinou a mãe e está preso, e o filho o aluno mora naquela casa, mas não tem um referencial que lhe dê limite, educação, respeito, afeto. Muitas das vezes quem se prontifica a tomar conta desse indivíduo, desse aluno, é uma vizinha, é uma prima distante, enfim, são histórias de destruição de família, de destruição de vida. E esse aluno, ele não tende a observar o espaço escolar como local de aprendizado, tá? Ele tende a observar o espaço escolar como um local de encontro de galeras, tá? Que é o que mais acontece nas escolas públicas da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro, independente de ser uma escola estadual ou de ser uma escola municipal, tá? Muitos desses alunos observam o espaço escolar como sendo um espaço de encontro de galeras, ou seja, aquele local onde o aluno vai para encontrar outros alunos, né? E namorar, e fazer amizade, e vender coisas, comprar coisas, entre essas coisas tóxico muitas das vezes, né? E, enfim, vão observam o espaço escolar como um local de socialização e interação social, cujo objetivo principal é esse e não o aprendizado, tá? E o professor, muitas das vezes, esse professor que quer passar conteúdo para os alunos, é visto como um inimigo, tá? É um inimigo que ele vem desmanchar essa ordem natural de como esse aluno observa o espaço escolar, que é uma forma desvirtuada de perceber o espaço escolar. É claro que a gente vai para a escola, nós vamos para a escola,
né? Melhor dizendo assim, num português mais culto, mais coloquial, nós vamos à escola não só objetivando estudar, evidentemente, né? Existe o objetivo principal, né? O objetivo maior, o objetivo principal daquela instituição social, né? E existem os objetivos mais secundários, né? Conforme, por exemplo, nós vamos a uma igreja, a gente está buscando, em primeiro lugar, a conexão com o soberano, com o transcendente, com o espiritual. E as outras demais coisas são acrescentadas a gente, como socializar com os membros da igreja, fazer amizade, etc. E na escola não é diferente, tá? O objetivo maior deveria ser o aprendizado, mas na maioria dos casos das escolas públicas, do estado, dos municípios, na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, não se observa o espaço escolar desse jeito, ok? Se observa o espaço escolar como um encontro de galera. E o professor que quer colocar ordem, quer, quer, é, quer desinverter essa ordem do poste urinando no cachorro, ele é visto como um inimigo. Ele é visto como um potencial inimigo. E a partir daí surge uma relação de confronto entre professor e aluno, tá? Começam a surgir fofocas, alunos indo na direção inventar coisas sobre o professor, e muitas das vezes essa direção, que também o diretor, na verdade, ele é um professor ele é eleito para um cargo de chefia da escola no período de 4 anos, podendo ser reeleito quantas vezes ele quiser, quantas vezes quantas vezes a população da escola quiser também esse professor como chefe da escola, como diretor. Então, esse diretor, que também está numa situação de berlinda, ele tende a ficar do lado do aluno até mesmo para salvar a própria pele, porque nesse ambiente onde muitas das vezes se vende tóxico, se compra tóxico, que o aluno muitas das vezes é envolvido com a criminalidade quando ele está fora do ambiente escolar, é um aluno que é envolvido com roubo, até mesmo com morte, com tráfico de tóxico. Então, para o diretor disciplinar um aluno desse, ele fica com medo, tá? Ele fica com medo de sair da escola para ir embora e receber um tiro na cara, em ser assaltado, né? E então esse diretor fica com medo e muitas das vezes se coloca ao lado do aluno, se coloca a favor do aluno por uma questão de instinto de sobrevivência. Até mesmo porque se ele ficar contra o professor não vai assaltar o diretor, não vai dar um tiro na cara do diretor, pelo menos não a princípio, né? Então, por uma questão de instinto de sobrevivência, muitas das vezes o diretor tende a ficar do lado desse aluno que inventa informações, inventa boatos, fofocas contra o professor, né? E aí, enfim, começa um jogo de todos contra todos, diretor contra professor, professor contra diretor, aluno contra professor, o que atrapalha muito o desenvolvimento do aprendizado dentro da escola. Isso também é um fator bastante prejudicial em sala de aula, tá? Ah, a gente Eu vou falar agora um pouco sobre a questão do ser diretor e ser professor. Bom, a gente sabe que o diretor é um cargo de eleição, né? O diretor ele é eleito através do voto e que toda a comunidade escolar vota. Os alunos votam, os professores votam, os pais de alunos também votam. Só que tem uma coisa, os
os pais de alunos não tendem de escola pública não tendem a comparecer na escola nem para as reuniões de pais, que dirá para votar em diretor. Né? Geralmente, quem elege efetivamente o diretor são os alunos, porque, embora o professor tenha direito a votar, os alunos são em muito maior quantidade do que a equipe de professores dentro de uma escola. Então, por esse motivo também, o diretor tende a buscar apoio nos alunos, a ficar do lado dos alunos. Quando eu entrei por concurso no governo do estado em 2013, finalzinho de 2013, eu observei, uma das coisas que eu observei, e minha mãe também observou isso, minha mãe é professora também do estado, também é professora do município do Rio, minha irmã é professora de geografia do município do Rio. A gente observou, a gente observa nesse momento de posse, que as pessoas, os professores que vão tomar posse, são pessoas também oriundas das camadas mais baixas da sociedade, tá? Eu também sou parte dessa realidade. De maneira que por esses professores terem também uma história de vida difícil, sofrida, provavelmente, talvez não tanto quanto a história de um aluno, né? De um aluno de favela ou de regiões favelizadas. Mas também um histórico de vida difícil, ele tende a ser menos exigente, ficar mais satisfeito com pouca coisa, né? Ah, então, nós temos uma equipe que acaba se sujeitando com mais facilidade ao que outros não se sujeitariam, pelo fato deles virem de uma camada mais baixa da sociedade, do ponto de vista socioeconômico, ok? E os diretores, né? Eu, por exemplo, quando eu tomei posse e fui para a escola, o que eu observei é uma busca por parte dos professores em engajamento político, em se filiar a um partido político, em fazer contatos com políticos e se tornar apadrinhado de políticos, de vereadores, de deputados estaduais e de pessoas que trabalham dentro da Secretaria de Educação do Estado, de maneira que isso ajuda muito, né? Não é o suficiente, mas ajuda muito a um professor se tornar diretor, né? O apoio político. A gente chama de diretor de patente alta e bigode grosso, porque não é qualquer coisa que vai tirar esse diretor, porque ele tem apadrinhamento político, né? De maneira que quando ocorre um conflito entre diretores e professores, geralmente o professor não tem nenhum apoio na regional, porque deixa eu só explicar uma coisa para vocês. A SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado, ela tem uma sede que fica no Santo Cristo, no centro do Rio de Janeiro. E elas têm as subsedes, que eles chamam de regional metropolitana. Então tem a regional metropolitana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei quantas são, mas são bastante, né? Então, quando esse professor busca a regional, né, a regional da SEDUC, para mediar um conflito entre ele e o diretor, ele não é ouvido. As pessoas de lá não querem, os chefes, eles não querem ouvir o professor. O professor não tem voz e voto, a não ser que ele também seja apadrinhado de um político, ok? Que o político liga para lá, olha, esse fulano aí é meu amigo, é gente minha e vamos tratar ele com decência, etc. Na verdade, o professor que ele não tem apadrinhamento político, ele sequer é ouvido num problema, num conflito que possa surgir
entre ele e o diretor da escola e extravasar para fora da escola, né? Quando extravasar, quando a gente diz, quando a gente pede a intervenção da regional, quando a gente pede a mediação da regional, a gente sequer é ouvido, tá? Se a questão se transformar num processo administrativo, é claro que lá no processo oficial você tem um espaço para contar a sua versão da história, para você se defender. Mas no extraoficial, na conversa, que deveria, no diálogo que deveria haver entre professor, diretor e a regional, o professor não é ouvido, ele é acusado. Ele não tem direito a, a contar a sua versão da história, entendeu? Simplesmente não, ninguém vai ouvir, ninguém vai dar importância, ok? Muitas das vezes esse professor é até ridicularizado, é até humilhado dentro da regional por, por funcionários, por chefias da regional que veem nesse indivíduo só mais um Silva que a estrela não brilha, né? Vamos dizer assim. Um qualquer, né? Então, voltando à questão da sala de aula. Dentro da sala de aula, o professor tem a dificuldade de ministrar suas aulas, até mesmo porque o conteúdo da aula ele é um conteúdo que o professor tem que seguir do currículo mínimo, né? Não é, o professor não pode chegar na sala e dar o que ele bem entender, o conteúdo que ele bem entender. Ele precisa seguir um conteúdo programático que é o currículo mínimo do Estado, se ele for das prefeituras, currículo mínimo da prefeitura. Currículo mínimo nada mais é do que aquele professor precisa trabalhar naquela série, naquele bimestre. E existe o currículo mínimo desde a primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Até na faculdade existe o currículo mínimo, mas aí já é outro assunto. Enfim, esse professor, o professor do estado, dos municípios, dentro desse contexto de Baixada Fluminense e cidade do Rio de Janeiro, ele tem muita dificuldade de trabalhar o currículo mínimo, porque os alunos observam o espaço escolar como, como um local de recreação e não como um local de aprendizagem, de aprendizado, né? Enfim, muitas das vezes quando nós vamos, né? Vamos usar a linguagem coloquial, quando nós vamos à regional ou à direção, a direção da escola ou a regional, reclamar de péssimas condições de trabalho, porque dentro da sala de aula, nós por termos alunos envolvidos com roubo, com assalto, com tráfico, isso reflete diretamente no comportamento desses alunos na sala de aula, né? Então são alunos que são abusados, não só abusados com o professor, mas também com os próprios colegas. Muitas das vezes você tem alunos de 17 anos estudando com alunos de 13 anos, porque estão atrasados mesmo com toda a política de aprovação automática, todo o assédio que é feito em cima do professor por parte da direção, da SEDUC, para aprovar aluno, mesmo aluno sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer as 4 operações fundamentais da matemática. Esse aluno chega até o segundo ano, até o terceiro ano do ensino médio, sem muitas das vezes saber escrever direito, sem saber ler direito, sem saber fazer as 4 operações fundamentais da matemática. Mas mesmo com essa política de aprovação automática, muitos alunos se atrasam porque abandonam a escola, porque por inúmeros motivos, pelo que eu já falei aqui, por terem uma vida muito difícil do lado de fora da escola, ou por estarem envolvidos com outras questões mais importantes, por exemplo, dar apoio na boca de fumo, ser o vapor, né? Enfim, ou estar envolvido com assalto, outras coisas qualquer, né?
e se atrasam e voltam para a escola, muitas das vezes, para vender tóxico, tá? E esse aluno é o aluno que é o aluno abusado, é o aluno que quer enfiar a mão dentro das calças das meninas para passar a mão nas nádegas delas, para passar a mão no órgão genital dela, dentro de sala de aula, ok? Isso ocorre dentro de sala de aula. Enfim, e é aquele aluno que xinga o professor, é aquele aluno que quer jogar a cadeira no professor, é aquele aluno que sai da sala sem pedir e vai entrar em outras turmas para fazer arruaça, né? E geralmente são turmas com mais de 40 alunos, sendo que mais da metade desses 40 alunos tem essas características antissociais, né? E quando a gente vai procurar o diretor para abordar questões como essa, a gente ouve o seguinte: ué, mas o professor fulano de tal está trabalhando muito bem, o professor ciclano de tal está trabalhando muito bem. E aí quando você vai até o ciclano de tal, até o fulano de tal, até o beltrano de tal, para saber qual é o segredo dele para dominar as turmas, porque você é acusado de não ter domínio de turma, você vê, aquele professor reclama pra caramba, chora as pitangas, chora a mazela, e você descobre que ele está trabalhando na corda bamba, tá? Ele não está dominando incrivelmente as turmas de alunos antissociais, não acontece nada disso. E aí você volta à direção ou vai na regional reclamar dessa situação e falar: olha, o professor que você falou que está dominando turma incrivelmente, eu conversei com ele e falou que não é nada disso. Ele está se equilibrando na corda bamba. E aí você ouve do diretor, ou então da pessoa que te atende na regional da SEDUC, de que se o professor fulano de tal, beltrano de tal ou ciclano de tal está se equilibrando na corda bamba, se ele está se equilibrando, por que você não pode se equilibrar também, né? Se você quer ficar nesse serviço, você tem que lidar com toda essa adversidade que se apresenta a você, ok? Então você tem que se equilibrar na corda bamba, senão você pede demissão, né, exoneração, ou pede readaptação. Vou explicar o que é readaptação para algumas pessoas que não sabem ou que tenham porventura esquecido, né? A readaptação, você, quando faz um acompanhamento médico por algum tipo de doença que você tem, não precisa ser doença só psíquica, né? Psicoemocional, doenças psiquiátricas, pode ser qualquer doença ortopédica, renal, cardíaca, qualquer. Você pede ao seu médico que explica a situação para ele, diz que você não está dando conta do seu trabalho, que aquilo está prejudicando a sua saúde, e ele vai fazer um laudo médico sobre tudo que você tem e as medicações que você usa e te encaminha para a perícia. Você leva esse laudo no médico da perícia, do estado ou do município, né? Se você for do estado, leva no do estado. Se for do município, leva no município. Se for dos dois, leva nos dois. Enfim. E aí o médico da perícia vai deferir ou não se você pode ficar readaptado durante aquele período específico. Geralmente são 2 anos, de 2 em 2 anos, que termina um processo de readaptação, e aí você pode pedir prorrogação, né? Então, a readaptação te tiram daquela função e te colocam em outra função. No caso, tira o professor de sala de aula, coloca o professor para ser um auxiliar de secretaria, coloca o professor para ser um agente de leitura da biblioteca, para trabalhar emprestando livros, recolhendo livros e etc. É isso que é a readaptação. Só que a readaptação ela não pode ser feita durante o período de estágio probatório, que é de 3 anos. O estágio probatório, por lei, são 3 anos, tá? Então, pelo menos durante esse período, você tem que se segurar ali na corda bamba e ninguém vai te oferecer nenhum tipo de apoio. Até mesmo porque as escolas
muitas das vezes sequer tem um inspetor de aluno. Uma escola que muitas das vezes precisava de 3, 4 inspetor, não tem um. Não tem um. Porque não abre concurso há muito tempo, muitos se aposentam, muitos morrem e vai ficando, vagas que vão vagando, né? E vai ficando sem profissional ali para atender aquele público, né? O, o salário do professor, enfim, existe o professor de 16 horas, que agora são 18 horas, foram todos migrados para 18 horas. Existe o professor de 30 horas e existe o professor de 40 horas. Geralmente o professor de 40 horas é um professor antigo, de casa, né, que entrou há muitos anos, geralmente em 94, que foi o último grande concurso para professor de 40 horas do CIEP, que o Brizola fez. Aqui ainda estão na rede, porque querem completar mais um triênio para atenuar as perdas que vão ter ao se aposentar, ou já tem tempo de aposentar, mas não tem idade, ou tem idade, enfim, mas não tem tempo, e assim sucessivamente, né? 1001 motivos que pode ter para esses funcionários ainda estarem na rede, né? Então, eu acho que nem é preciso dizer que o professor ganha de acordo com as horas que ele trabalha. 40 horas tem um salário, 30 horas tem um salário, 18 horas tem outro salário. O salário de 18 horas, que é o concurso de 16 horas, que foi migrado para 18, como eu já havia mencionado, o salário inicial é de R$ 1.200, tá? O professor, como eu estava explicando, existe uma carência muito grande na rede de professores, de profissionais, de inspetores, de porteiro e etc., né? De funcionários da equipe escolar, né? Então, de maneira que o professor ele ganha dinheiro nas horas extras que ele faz e não tanto no salário. Por exemplo, eu sou um professor de 18 horas, eu posso, além das 18 horas que eu dou aula, eu posso fazer mais 20 horas, mais 30 horas de horas extras. E aparece, tá? Até mesmo porque você não precisa fazer hora extra dentro da sua regional, da regional que você faz parte. Você pode fazer hora extra em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Em qualquer escola do estado do Rio de Janeiro onde tenha carência e você esteja com horário disponível, você pode ir lá e, e atender aquela turma e fazer aquela hora extra. Então o professor, geralmente ele ganha muito mais nessas horas extras que ele faz. É claro que, estando readaptado, ele não pode fazer hora extra. Essa hora extra no estado a gente chama GLP. Eu não lembro exatamente o que é uma sigla, que eu não lembro as palavras que compõem essa sigla, mas trocando em miúdos acontece isso, isso, o GLP é hora extra. Então, nós falamos aqui da questão da violência em sala de aula, da violência contra o professor, da violência de alunos contra alunos, da carência de profissionais para atender as turmas, de profissionais de apoio, e falamos também da relação conflituosa entre professores e alunos, entre professores e diretores, entre diretores e alunos. É um ambiente de todos contra todos. Olha, eu muitas das vezes ouvi reclamação de colegas dizendo que o sistema não te respeita, o aluno não te respeita, a direção não te respeita e os colegas não te respeitam. Isso é uma verdade. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Meu pai, em 1979, ele conversando com um PM, que era filho de um amigo dele, esse PM virou para ele e falou: olha, eu não subo o morro com quem eu não conheço, porque muitas das vezes o seu próprio colega de farda que te mata dentro da favela e diz que foi o bandido, entendeu? Porque é policial envolvido com a corrupção.
do tráfico de drogas. Enfim, olha, eu vou dizer para vocês a minha experiência e o que os colegas, as queixas dos colegas, né, de muitos colegas que eu já ouvi nessa minha caminhada desde 2013 até hoje, que só não acontece o mesmo que acontece lá na polícia com a gente, com nós que somos professores, no meio da equipe docente, porque a nossa realidade não é uma realidade de lidar com armas, de trabalhar armado, enfim. A arma não faz parte do nosso cotidiano. Porque se não fosse isso, muitos colegas já tinham matado seus colegas e alegado que era o aluno, que era que foi outro que matou, tá? Porque nessa tentativa de ficar bem com a direção ou de ficar bem com outros colegas de trabalho, né? Outros professores que têm muito saldo dentro daquele ambiente escolar, por ser um professor antigo, por conhecer todo mundo há décadas e etc. Muitas das vezes é aquele colega que vai promover conversas perniciosas contra você, fofoca, boato, vai alimentar boatos. E, mais uma vez falando, esses colegas, eles só não matam porque, na verdade, a arma não faz parte do nosso cotidiano, né? Da nossa realidade. E, né? Enfim, senão aconteceria a mesma coisa que acontece lá na PM, na Civil, e é isso que acontece, tá? De maneira que a gente é muito difícil no ambiente escolar. Estão realmente todos contra todos, professor contra diretor, diretor contra professor, professor contra aluno, aluno contra professor, professor contra diretor contra turma, turma contra diretor, professor contra professor, aluno contra aluno. É uma coisa acachapante, né? É um ambiente de intenso conflito. Esse ambiente é um ambiente que tem adoecido emocionalmente muita gente. Em 2016, o RJTV, o jornal regional da TV Globo aqui do Rio de Janeiro, fez um documentário mostrando uma quantidade enorme de professores que estão afastados por problemas de saúde, sendo que metade desses que estão afastados por problemas de saúde estão afastados pela psiquiatria, porque viveram em um ambiente extremamente hostil, selvagem, tiveram que ficar muito tempo inserido dentro desse contexto, muitas horas, porque só o que ganha na matrícula não é suficiente para ele viver, então ele tem que fazer muitas horas extras e tem que se sujeitar a viver na corda bamba por muitas horas dentro desse ambiente hostil, né? E, enfim, o que acontece é isso, muita gente afastado pela psiquiatria. Uma última questão que eu gostaria de pontuar com os senhores é a questão da falta de instrumento coercitivo. Eu tenho 42 anos, eu fui aluno da rede municipal do Rio de Janeiro e fui aluno da rede estadual na década de 80 e de 90. Terminei o meu segundo grau meu ensino médio em 2001, tá? Naquele tempo, início da década de 80, início da década de 90, final da década de 80, o professor tinha instrumentos de coerção. Ele podia reprovar aquele aluno que não apresentava bom comportamento, vontade nenhuma de aprender nada, nenhum esforço. A direção podia suspender esse aluno por mau comportamento, podia expulsar sujando o histórico, e esse aluno não conseguia vaga mais em lugar nenhum. E toda vez que se falava em expulsão, todo mundo tremia
nas pernas, igual vara verde, né? Tremendo. E isso dava uma segurada nos ânimos de muitos alunos com comportamento antissocial, né? Isso acalmava os ânimos de muito, né? De maneira que hoje a Lei de Diretrizes e Bases e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite mais expulsão de aluno, ok? Não permite mais expulsão de aluno e existem colégios, existem municípios, estados, em que, através de portarias, decretos e resoluções, a suspensão também é proibida. Você não pode suspender o aluno, muito menos expulsar, e também não pode reprovar, porque o sistema exige que você passe esse aluno, porque o sistema precisa apresentar números, né? Precisa apresentar uma quantidade de números expressivos de algo que seja positivo, né? No caso, a aprovação de alunos. E nesse ambiente de todos contra todos, de alunos que vêm de uma história de vida muito difícil, sem dignidade nenhuma, sem ter referencial de família, sem ter quem dê amor, limite, respeito, que passe valores para essa criança e para esse adolescente, é muito difícil você formar um aluno por mérito, né? Por mérito, porque passou realmente na prova, porque fez uma prova e realmente passou, né? É muito difícil você formar esse aluno por mérito, tá? Então, de maneira que professor não pode mais nada. Todos os instrumentos de coerção foram, foram jogados fora, tá? Foram jogados fora. Não pode suspender, não pode expulsar, tem que aprovar todo mundo e até mesmo para você colocar um aluno para fora de sala, não pode ficar muita gente na direção, na secretaria, porque na direção é muita cobrança em cima da parte burocrática administrativa da direção, e a direção não pode dar conta de uma quantidade expressiva de alunos que fiquem lá por mau comportamento. E muitas das vezes você não pode colocar esse aluno para fora de sala porque também não tem inspetor de aluno para ficar com esse aluno. E aí ele vai entrar em outras salas para fazer arruaça, tá? Então, nós falamos das principais questões aí que envolvem o magistério público no Rio de Janeiro. E a última coisa que eu gostaria de pontuar é que esse aluno, se ele tiver um comportamento extremamente antissocial, se ele agredir outro aluno, se ele agredir professor, ele pode ser transferido para uma outra escola pública, preferencialmente próxima à casa dele, que é o que diz o ECA, que é o que diz a Lei de Diretrizes e Bases, tá? Enfim, você transfere esse aluno para outra escola próxima à casa dele, só que o que acontece? As outras escolas também têm as suas pérolas, né? E elas transferem para você, para a sua escola, para a sua unidade escolar, as pérolas deles. Então fica uma troca de pérolas. Você manda as suas pérolas para lá e eles mandam as pérolas deles para cá. E é isso que acontece. E o professor tem que ficar dentro da sala de aula refém de toda essa situação extremamente adversa e ganhando pouco, tá? Ganhando muito pouco. Muitos pedem exoneração, é claro que não é uma quantidade expressiva, porque, como eu disse aos senhores, os professores são oriundos, geralmente, das camadas também mais baixas da sociedade, tá? E se contentam com pouco, né? São mais fáceis de se contentar, porque vem de uma situação também difícil, né? E é mais fácil você fazer alguém se contentar, alguém que vem de uma situação
mais humilde do que alguém que vem de uma situação mais farta, mais abastada, né? Mas tem um quantitativo razoável de professores que pedem exoneração, embora sejam a minoria, outros pedem readaptação, como é o meu caso. E, enfim, deixa eu me lembrar se deixei de falar alguma coisa. Sempre a gente deixa de falar alguma coisa, né? Mas, no geral, acontece isso. Uma última coisa que eu gostaria de ponderar é que existe diferença de professor para professor. Olha só, vou contar para vocês uma situação que aconteceu com o meu primo na escola militar. Meu primo, ele tinha o pai é capitão do exército, ele sempre estudou em escola militar. Os meus dois primos, filhos da minha tia, que é casada com o capitão do exército, eles sempre estudaram em escola militar. E um era assim um pouco mais rebelde, o outro era totalmente dentro da casinha e o outro era mais rebelde, tá? Esse mais rebelde tinha um amigo, né, um amiguinho de escola, que era filho de uma médica. E esse amiguinho também era rebelde, como o meu primo, e não queria ficar na escola militar, porque a escola militar funciona praticamente como se fosse um quartel. Até carteirinha de cabelo você tem. Tem inspeção para ver se o cabelo tá reco, como eles chamam, né? A corte que eles chamam, reco, né? Se tá baixinho ou se tá aquela juba, né? Que não pode ficar, nem pode nem ficar, tem que ficar assim, não pode nem crescer um pouquinho. Então a disciplina é muito grande. E esse colega do meu primo era filho de uma médica que queria que ele ficasse lá no colégio militar, porque apesar de ser um colégio assim muito rígido, que exige muita disciplina, ele apesar de ser um colégio que tem muita disciplina, também é um colégio bom, um colégio conteudista, um colégio que é um colégio diferencial. Colégios militares, cefetes, né, colégios de aplicações de universidades federais, estaduais, geralmente são diferenciais, né? Pedro II, enfim, são escolas públicas, mas são escolas totalmente diferenciadas. O aluno faz prova para entrar para essas escolas, tá? Só de fazer a prova já é um sinal de motivação. O aluno passou na prova para estudar naquela escola, né? Ele está motivado, e ele também está num nível intelectual razoável à altura daquela série que ele vai estudar, né? Ao contrário das escolas públicas que são para o povão, né? É só, eu quero estudar aí, tendo a vaga, traz o teu escritório que você começa hoje mesmo, né? E esse amigo do meu primo, ele não queria ficar na escola particular e a mãe queria que ele ficasse, porque apesar da disciplina é um colégio bom, é um colégio diferencial, né? Apesar de toda a dificuldade referente à disciplina, que é até em excesso, é uma disciplina até em excesso, é uma disciplina militar, né? Como se fosse um quartel. Até para o adolescente, tem adolescente que tem dificuldade com esse excesso de disciplina. Mas é um colégio bom, é um colégio que puxa, é um colégio que... E a mãe queria que ele ficasse, e ele não queria ficar por causa do excesso de disciplina. O que ele fez? Ele abaixou as calças e mostrou o órgão genital para a professora. Olha, ele foi expulso. Não precisa nem dizer que ele foi expulso na mesma hora. Se fosse uma escola pública do Estado, do governo do Estado do Rio, ou do município do Rio, desses municípios aí que tem por aí, da Baixada Fluminense, enfim, esse aluno ia acontecer isso, o professor ia levar a situação à direção, dependendo de quem é esse professor, se esse professor é um professor antigo dentro da unidade escolar, tem muito saldo com os outros professores, é muito amigo da direção, dependendo se é ou se é um professorzinho qualquer que não tem articulação nenhuma, a direção é uma aguinha de chuchu, como o pessoal gosta de falar, né?
termo que o pessoal gosta de falar, se esse professor é uma aguinha de chuchu, nada vai acontecer com esse aluno. O professor vai ter que engolir a humilhação de ter passado por uma situação dessa e continuar aturando esse aluno dentro da sala. Se ele é um professor que tem muito saldo com a direção, se ele é um professor que é amigo da direção, é amigo dos outros professores, tem muito tempo naquela unidade escolar, tem moral, vamos dizer assim, esse aluno vai ser transferido para outra escola, né? Para outra escola, conforme eu já expliquei. Bom, e é mais ou menos isso aí que eu gostaria de essa ideia do que acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que essa realidade não é só uma realidade do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que é uma realidade de São Paulo, de Salvador, da maioria das capitais que ficam ali na costa brasileira do Atlântico, né? Recife, enfim, né? Desses estados aí que ficam na costa do Atlântico brasileiro, que a violência, ela de uma forma geral, a violência, a desorganização, o paternalismo irresponsável está avançando de uma forma exagerada em todos os lugares do Brasil e até fora do Brasil. Se você vê, por exemplo, colégios no México, colégios na Colômbia, talvez os melhores colégios públicos estejam no Uruguai, na Argentina, mas se você vê, por exemplo, México, Colômbia, Equador, enfim, até mesmo o próprio Estados Unidos, você vai encontrar histórias, inclusive, de gangues dentro de escolas dos Estados Unidos, escolas públicas dos Estados Unidos, de gangues, de bandidos, dentro de gangues que picham, que vendem droga, que usam drogas, que estão envolvidos em assaltos, né? Essa não é uma realidade só da cidade do Rio de Janeiro, só da Baixada Fluminense, mas a gente tem que ter um nicho, um foco, um recorte, né? E foi isso que eu fiz aqui para vocês, de uma forma geral, para você que está pensando em iniciar um curso de licenciatura ou que você já esteja fazendo, para que você pense bem. Tem aluno, eu tive professores, eu estudei numa faculdade particular, Universidade Estácio de Sá, História. Fiz a licenciatura em História. Eu tive professores que me deram aula na Estácio de Sá, que fizeram faculdade de História, mestrado em História e doutorado em História, ou de mestrado e doutorado em Sociologia e Filosofia, uma área afim, né? Mas que esses indivíduos nunca pisaram numa sala de aula de escola pública para dar aula. Nem de uma escola, nem escola particular, nem numa escola particular. Eles, claro, são pessoas que vêm de uma família com um nível socioeconômico maior e os caras fizeram faculdade e a família aguentou ele fazendo mestrado, doutorado, sem trabalhar, ou então trabalhando na empresa do pai, num negócio de família, uma coisa assim. E depois que eles se formaram, que eles obtiveram o título de mestre, de doutor, foram dar aula na faculdade. É isso aí, né? Depende muito de quem você é, né? Do seu poder socioeconômico, do poder socioeconômico da sua família. E é isso, pessoal. É isso que eu gostaria de ter falado para vocês. Obrigado por vocês terem me ouvido. Ficou um pouco longo o vídeo, mas se vocês chegaram aqui é porque vocês se sentiram atraídos, interessados pelo conteúdo. Se vocês gostaram, recomenda para os seus amigos. Se não gostaram, recomenda para os seus inimigos. E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem me ouvido. Um bom dia a todos.